Aoba! Fala aí, YouTube! Meu nome é Xande e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui a falar um pouco sobre bons hábitos em TCG no geral, mais focados para o Pokémon TCG, mas é isso, vamos lá! Bom, vamos lá! O primeiro tema que eu tenho a trazer aqui seria o tema de organização. Organização é extremamente importante, seja por você deixar seu deck organizado, com todas as cartas que ele precisa, 60 cartas normalmente, quando no caso é Pokémon, deixar os shields organizados, não deixar nenhum shield rasgado, marcado, nem nada do tipo, que pode ocasionar em chamada de atenção e etc. E quanto à organização, é isso. Muito bem, o próximo tópico que eu gostaria de estar abordando seria o tópico de decks. No caso, o tópico de decks, eu teria para falar sobre você saber o que o seu deck faz, o que cada carta faz, quantas cartas tem de cada, e etc. Muitas vezes você vai estar jogando com deck, você vai ter que explicar cada jogada que você está fazendo para o outro jogador com quem você está jogando entender completamente o que você está fazendo, como você está fazendo e por quê. Nesse caso, você tem que conhecer o seu deck, saber o que cada carta faz, e etc. E muitas vezes você pode estar usando uma carta que o oponente mesmo nunca viu. Ele vai querer olhar a carta, ele vai querer saber como funciona e você vai ter que estar explicando. E se você tiver cartas em outras línguas, isso pode se tornar mais difícil. Então você saber realmente como aquela carta funciona e saber explicar ela é realmente muito importante. Certo, agora como próximo tópico que eu gostaria de estar falando um pouco seria o tópico de perguntas e conversa durante o jogo. Muitas vezes você vai estar jogando com alguma pessoa e você vai realmente estar tendo que fazer perguntas sobre alguma carta, ou sobre algum efeito, ou alguma mecânica, como funciona, ou perguntando alguma coisa para relembrar. Isso é normal, acontece, seja um jogador novo, seja um jogador velho, todo mundo sempre acaba perguntando alguma coisa ou outra. Mas muitas vezes, além disso, você vai estar se distraindo com conversas durante o jogo. Você pode sempre estar conversando com seu oponente sobre o jogo, sobre alguma carta específica, sobre um acontecimento, e você vai acabar trocando aquela ideia da hora e muitas vezes você vai se distrair por causa disso. E nesses casos, você tem que estar mantendo a atenção muito plena do que você está fazendo durante o jogo. Senão você pode acabar se perdendo o rumo do jogo e tomando alguma decisão errada, ou tomando alguma advertência por ter feito alguma ação errada, e etc. E bom, quanto a esse tópico, é um tópico meio divisível, porque nem todo o jogador gosta de estar conversando, ou nem todo jogador vai gostar de estar, sei lá, trocando uma ideia ou respondendo pergunta toda hora e etc. Então, meio complicado eu estar falando disso assim. Bom, dito tudo isso, o próximo tema já se relaciona, que seria o tema de conceder. Muitas vezes você vai estar lá jogando e você vai precisar desistir da partida por N motivos. Seja porque você precisa desistir daquela partida porque você teve alguma emergência e precisou sair. Seja porque você viu que você não tem como dar continuidade porque falta uma carta muito importante para o seu deck. No caso de Pokémon, você deixar alguma coisa prizada, alguma coisa muito importante, ou alguma coisa que você não tem como jogar sem aquilo, ou diversos motivos que existem. Conceder não é uma ação ruim de você estar fazendo, mas você também não vai estar querendo fazer toda hora. Eu mesmo já concedi 1 ou 2 jogos por diversos motivos, na verdade, que não vale a pena eu estar citando aqui no momento. Mas conceder é uma coisa que acontece, normal. Então só respira. Acontece de você ter que conceder. E bom, como o próximo tema aqui é um tema que vai quebrar um pouco o que eu tô falando, que seria o tema de respira. Quando você estiver jogando e você estiver ansioso, ou quando você estiver jogando e você perdeu uma partida, perdeu outra partida, só respira, se acalma, relaxa. Afinal você tá lá pra se divertir. Em todo caso, não importa o que seja um torneio grande, seja o camp, um challenge, ou você jogando na sala de casa com alguém pra treinar. Só respira, relaxa e se diverte. Afinal de contas, o que a gente tá fazendo é só um jogo. Não muito mais do que isso. Então, você tá lá pra se divertir, desestressar e relaxar um pouco da sua vida cotidiana chata, estressante e maçante que a gente tem. E bom, eu falo isso por experiência própria.
Então aproveita que você tá lá com as suas cartinhas coloridas, jogando elas em um tapetinho de jogo, e só relaxa e aproveita o momento. Afinal, a vida é sobre isso, você aproveitar os momentos agradáveis dela. Bom, era isso que eu tinha pra falar sobre bons hábitos em jogos de TCG. E eu só tenho a agradecer, então muito obrigado. Se puder deixar um like e se inscrever, e se até quiser, muito assim, do nada, comentar alguma coisa, eu agradeceria muito. Então, muito obrigado.